Pronto, né? Então, como eu ia dizendo, chegamos a essa nossa terceira conversa desse mini curso sobre uma introdução, né, ao pensamento do Jean Lukács. E hoje, com vocês, né, conversando, debatendo, interagindo e trazendo um pouco mais de conhecimento para também termos mais vontade de ler a teoria desse escanteado e cancelado Lukács, tá bom? O professor Marcos, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, um dos criadores e responsáveis pelo GPão, também crítico de cinema, e um cara que eu tenho o prazer de ouvir as conversas dele, que é o Rafael, né? Rafael, graduando de Ciências Sociais da UES, é isso? Então, estamos em Isso boas, mesmo. né? Também decide acrescentar aí um título aí do Rafael, aspirante a professor universitário. Esse é o destino dos bons alunos, né? Então, olha, com vocês, Marcos e Rafael, conversando, não é, sobre o Lukács, encerrando este mini curso. Ao final, o Rafael diz aí quem são os sorteados com os livros que a gente prometeu aqui, tá bom? Boa palestra para todo mundo. Vou ficar aqui só na coordenação de entrada das pessoas. Vamos lá. Boa noite a todos, pessoal. Eu estou muito feliz com essa aula 3, com essa oportunidade que o GPão, que o professor Marcos, o professor Vicente estão dando a mim para esse grande desafio, né, de dar essa aula sobre solidão e nostalgia nos dias atuais. Queria dar meu muito obrigado aí a todos pela presença. Então vamos começar, né? Os dois ensaios do que nós vamos analisar hoje são ensaios sobre tanto a questão da nova solidão e sua lírica, como também a nostalgia, né? A gente está nessa última aula, então eu posso fazer já um registro geral do estudo, né, a partir das minhas interpretações sobre tudo que a gente viu nessas 3 aulas, nessas 3 semanas, e que a gente vai ver ainda nessa semana com essa aula. Basicamente, nós estudamos muito além do que somente uma pequena introdução a Lukács. Nós iniciamos um estudo a partir da forma. O que é a forma? O que é a alma? Né? A alma é basicamente toda aquela tentativa, né, de se concretizar a vida. É a vida. E a forma é toda a tentativa de ganhar uma significação, né, uma substancialidade para essa vida, que permeia em toda a sua exterioridade, em toda a sua abstração, né? Então, e ao mesmo tempo que percebemos, né, o Lukács, a gente percebe muito a questão não somente da exterioridade, não somente do estudo da abstração, mas junto a ela a questão da melancolia. Perdão pelo barulho aqui fora, que está um portão quebrado. E a questão da melancolia está muito intrínseca nos ensaios que a gente analisou. No ensaio sobre Kierkegaard, no ensaio sobre o romantismo, né, sobre Goethe, sobre Novalis, a filosofia romântica da vida. A melancolia sempre está perpassando. Né?
Eu até havia dito que esse estudo que a gente está fazendo também é um estudo da melancolia. E a melancolia se intensifica cada vez mais à medida que a sociedade se desenvolve em seu contexto histórico, contexto social. Até chegarmos até uma atualidade no qual a melancolia ela se intensificou tanto que ela se torna até mesmo patológica. E a superficialidade, isso mesmo, 7h30 será enviada a lista de frequência aí para vocês assinarem. E em meio a tanta superficialidade, nós tentamos construir, o Lukács tenta trazer a todos nós a tentativa de buscar, ainda nas formas artísticas, uma pequena, né, mas jamais irrisória no sentido amplo da palavra, a uma significação para essa vida superficial, abstrata, que gira em torno de um estranhamento à natureza do ser, à natureza da sociedade e o meio, os espaços, que cada vez mais se abstraem. Então a gente começa falando um pouquinho sobre essa questão da solidão, né? Sobre a solidão, a melancolia e a abstração do sujeito. Falar de Stefan Georg é falar de uma lírica da solidão. Né? Eu depois irei fazer uma pergunta a vocês, e assim a gente constrói um diálogo. Né? Mas isso só mais para frente. Voltando ao slide anterior, né, a questão da solidão, da melancolia e da abstração. A sociedade moderna, ela se desenvolve até certo ponto em que chega essa análise desse texto, né? Esse texto é de 1908. Stefan Georg, para quem não sabe, ele é o tradutor de Dante Alighieri, é um dos tradutores, né? Dante Alighieri, tradutor de Goethe, tradutor de Shakespeare, se não me engano, para o alemão. Stefan Georg é um aristocrata. Só depois de Alma e as Formas, quando o Lukács já se torna marxista, ele vai fazer uma crítica um texto chamado A Destruição da Razão. Se não me engano, A Destruição da Razão é publicado pelo Instituto Lukács. E ele vai fazer uma crítica exatamente à tentativa que Stefan Georg tinha de ser aristocrata, a contribuição que ele teve ao nazismo. A contribuição que ele teve ao nazismo, para a ascensão do nazismo. Stefan Georg é convidado para ser reitor de uma universidade por Goebbels, só que recusa e vai se exilar em Genebra. Ele vai se exilar em Genebra, onde morre em 1933. Stefan Georg ele faz uma lírica, agora analisando a questão da lírica, Stefan Georg constrói uma lírica solitária, que é, infelizmente, rotulada como uma lírica fria. Mas essa lírica fria, dita fria, rotulada de fria, o Lukács já começa o texto criticando o rótulo, criticando a rotulação feita pela sociedade. Essa lírica fria, essa significação fria, na verdade, parte de uma interpretação mal feita, uma interpretação banal. Mas todas as interpretações, elas nunca vão chegar a uma interpretação ideal. Porque a sociedade de massas, a sociedade massificada, ela se banaliza. É uma sociedade que se constrói, que constrói a partir de cada relação social, em sua temporalidade, a sua própria banalização, seu próprio estranhamento. O estranhamento perante sua subjetividade, o estranhamento perante o ser que está na sua frente, o estranhamento do seu produto de trabalho e o estranhamento do meio, da natureza. E a lírica de Stefan Georg é uma lírica intimista.
é solitária e é intimista. E por ser intimista, ela tem um caráter confessional. Só que, à medida que em cada confissão, o maior desafio da sociedade é a questão da confissão. Porque ao mesmo tempo que a gente faz... Eu posso contar a minha vida inteira aqui para vocês. Eu conto a minha vida inteira aqui para vocês, o Marcos conta a vida inteira dele para vocês, mas ao mesmo tempo a gente não vai estar contando tudo. Porque a descrição da nossa vida ainda não é a busca pela essência da nossa vida. Ainda não é aquela significação essencial da nossa vida, da nossa alma. E aí a forma de Stefan Georg, ela parece muito isso. Ele conta vários detalhes, ele conta várias questões, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ele não conta nada. Ele só conta aquilo que está na superfície. O que está intrínseco a ele não conta. Porque o que está intrínseco a ele permeia em tantas abstrações. E a busca por esse significado, essa significação que está inserida na forma, a interpretação da lírica de Stefan Georg, se a gente busca esse leitor ideal, que não rotula de fria uma poesia georgiana, a gente constrói uma busca, se a gente conseguir, nós também nos tornamos solitários. Nós também nos tornamos melancólicos. Porque a sociedade inteira permeia em várias abstrações. Abstrações que sempre vão existir. Porque, tal como a gente tem que entender a questão do contexto social, contexto histórico. E levando essa consideração, a questão da abstração sempre vai existir, porque o poder é abstrato. O poder, ele não existe, como já dizia Foucault. Só que a abstração que eu digo é uma abstração de sua produção material. A gente tem que levar em consideração isso. Claro que nós estamos falando de um texto pré-marxista, mas eu levo em consideração Marx porque a análise marxista leva bastante em consideração a questão da matéria e a questão da produção de matéria a partir do trabalho. E aí a gente constrói a vida. Mas aí, com o desenvolvimento da sociedade, essa vida também parece ser estranha ao ser. E por isso que essa lírica ela não é destinada às massas. Porque as massas, elas estão permeadas numa abstração superior, ou melhor, mais íntima da abstração provocada pelas próprias relações sociais coordenadas. Não sei se vocês estão conseguindo compreender isso. Portanto, essa é a lírica que Stefan Georg constrói. Essa é a lírica que ele constrói. Uma lírica solitária. E aí, essa é a questão, né, da pergunta. Né? Qual é a lírica da intelectualidade moderna e quais as características? Aí é que eu gostaria de saber, eu dei a minha própria interpretação, porque a minha própria interpretação, tendo em vista a questão do contexto social, do contexto histórico, de abstração e de profundo estranhamento da própria natureza, o estranhamento da natureza do ser, e cada vez mais perverso, gera a minha interpretação de que a lírica da intelectualidade moderna seria essa lírica solitária, seria essa lírica que busca um significado diante de todo o estranhamento da natureza que a sociedade busca. Mas eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês pensam a respeito dessa pergunta? Podem falar, se alguém estiver querendo... podem dar as suas provocações, né?
A gente está aqui para provocar, a gente está aqui para dialogar. Né? Alguém gostaria de dar alguma consideração? Então, vou continuar. Marcos, pode passar. Eu acho que a gente já pode... Não passe, não. Volte só um pouquinho antes. Pois eu só queria que vocês soubessem disso. Essa questão da lírica da intelectualidade moderna, só respondendo, só falando um pouquinho, essa lírica que busca essa lírica solitária, solista. Mas a gente tem que entender o seguinte: ela não é uma lírica que perde a sua essência. Na verdade, ela é a única, ela é a manifestação daquele resquício de essência que a sociedade constrói. Porque a essência produtiva do ser acaba sendo desmantelada com o sistema, com esse sistema de administração do poder. Ninguém é dono do poder, mas quem está administrando essas relações sociais, essas relações de acumulação do capital, no curso de autovalorização do capital, estranham o ser, estranham a sociedade, estranham o ser de seu meio, estranham o ser do seu semelhante, do seu produto de trabalho. E essa é a construção da sociedade. Uma pessoa que desvirtua dessa ideia, que tenta buscar ainda que uma pequena significação na sua vida, é o que mais sofre, porque o sistema não deixa. O sistema quer que você continue trabalhando para o ganho de outros. Né? Então, esse é o maior problema da sociedade. Né? A gente tenta buscar um significado a partir de pequenas confissões, de buscar uma certa significação repleta de uma abstração provocada não somente pelas relações sociais somente, mas também por uma ideia muito mais ampla, uma exploração do ser, uma exploração da essência do ser, que gera em si uma profunda massificação das ideias, uma profunda banalização das ideias. E por isso que a lírica de Stefan Jorge é uma lírica ode profano, vulgus, né? Ode profano vulgus, ódio ao vulgo profano. A banalização. É a tentativa de se buscar pelo menos algum significado na forma poética, na forma da lírica, que não precisa vir acompanhada de uma música, ela já vem propriamente de si de uma melodia, a melodia da vida, a melodia daquele resquício de vida que ainda existe entre o ser e que vai sendo construído. Não é uma lírica das massas, é uma lírica de uma multidão de solitários. E é, infelizmente, que a gente está se tornando, o que os poucos estão se tornando. Né? Ainda quem busca uma essência da vida, ainda tem que, infelizmente, travar a dura batalha que é esse sofrimento, que é a melancolia. Nós estamos construindo uma sociedade melancólica. Uma sociedade melancólica e uma sociedade que perde a essência. E aí, é isso que eu quis colocar a respeito de Stefan Jorge. Mas, ao mesmo tempo que eu falo de Stefan Jorge, eu não posso... por isso que essa aula é uma aula que tem 2 ensaios. Porque o outro ensaio que eu vou falar agora, Marcos, pode passar já o slide, que é essa daí, Nostalgia, Amor e Forma em Lukács. A partir da lírica da lírica e o idílio de Charles Louis Philippe. Charles Louis Philippe. Rafael? Professor, pode falar. Professor Luiz, desculpe lhe interromper, que está tão bem que você me empolgou uma reflexão breve aqui, viu? O Stefan Jorge, você disse muito bem que ele era da aristocracia.
talvez essa melancolia fosse porque a aristocracia não tinha futuro como liderança de classe na sociedade. Talvez essa melancolia fosse essa falta de lugar, a perda do passado glorioso. E aí, uma segunda coisa, que geralmente quando uma classe perde reconhecimento social, ela muitas vezes cai para o reacionarismo, para o fascismo. Nós vemos hoje classes médias revoltadas, classes médias frustradas e raivosas, né? Entendeu? Então, Stephen Jones foi exatamente o contrário. Ele colocou sua melancolia na literatura, na poesia. Tanto que a tentação é cair para a direita, e ele foi convidado para ser reitor na época do nazismo. E ele fugia, se escondia para não precisar dizer não, mas dizendo não. Ele não aceitou. Quer dizer, ele não caiu também na tentação de uma classe que estava fora já da liderança social, decadente. Ele não quis ir para a violência, para se impor pela violência, para ser reconhecido pela força. Ele não aceitou ir para o nazismo. Então, isso é uma grande lição por dia de hoje, das classes sociais hoje, e a todos nós que participamos dessas classes sociais, nós todos de uma classe média que não é reconhecida. Não cair para a direita, o grande exemplo de Stephen Jorge. Parabéns pela sua reflexão, Rafael. Antes, se você fosse para outro texto, me inspirou a dizer isso. Muito obrigado. Obrigado, professor. Fico muito feliz. E realmente, essa questão, né, a profunda massificação provocada por uma classe revoltada, né, leva a, e de certo modo, uma classe que constrói, né, que está no próprio ciclo de autovalorização, que constrói sua revolta a partir também constituída do medo, né? Pensar numa análise da classe média, pensar numa análise da formação do que a gente percebe no fascismo, do neofascismo no Brasil, do fascismo, é pensar também numa sociedade que... já está ali a lista de frequência para vocês. O Vones acabou de colocar a lista de frequência. É pensar numa sociedade, mas continuando, é pensar numa sociedade que o medo atravessa tanto, né, o medo de progredir atravessa tanto que o sentimento acaba, de certo modo, sendo atravessado por uma melancolia nostálgica, uma melancolia conservadora. Tentar o retorno àquela antiga sociedade construída, idealizada, né? Com os costumes e tal, né? E aí se constrói todo o terror, né, desse reacionarismo da direita que conhecemos hoje, e que faz parte de acordos, né, de acordos intercapitalistas. Tudo perpassa na lógica do capitalismo, né, de exploração, de acumulação, de concentração, de centralização do capital. A lógica do capitalismo é de abstrair a sociedade, de criar uma massa de pessoas, de indivíduos sem consciência, inconscientes de sua própria produção, de que eles são capazes de produzir realmente uma sociedade livre, de controlar os meios de produção, e aí coloca em si, relega a sociedade aos patamares mais baixos, né? E o fascismo é isso, mas não somente o fascismo, como também o desenvolvimentismo, o liberalismo, as fases do liberalismo, e agora, principalmente, o neoliberalismo. E o neoliberalismo é o mais superficial de todos. Mas vamos continuar, que eu vou voltar falando sobre isso ainda, porque um dos tópicos é a questão da atualidade em Lukács. Mas vamos continuar. Aí nós temos aqui a questão da nostalgia.
da nostalgia e do amor. Eu tenho, recentemente, eu tenho uma página no Instagram chamada Humanápolis, né, que é uma página de educação emancipadora, e que recentemente eu fiz algumas reflexões sobre o amor. Eu fiz uma reflexão sobre o amor, advinda muito dessa questão do estudo desse texto, e um texto que foi escrito 2 anos depois, que se chama Nostalgia e Forma, a partir de uma análise dos textos do Charles Louis Philippe, e que eu achei muito interessante quando a questão da nostalgia que o Lukács fala, que a nostalgia é a melancolia, o sofrimento e o amor estão interrelacionados, né? Eles estão interrelacionados. Ele faz isso a partir de uma análise de um texto inicial, que é o Banquete, né, escrito por Platão. E aí ele vai trazer uma análise completamente diferente, não tão diferente do texto de Stefan Jorge, mas uma análise mais encorpada, porque o amor é mais encorpado, né? O amor, ele tem a sua fase espiritual, ele tem a sua fase ascética e tem a sua fase profana. O sagrado e o profano, a luta entre o sagrado e o profano permanece aqui. Mas o profano é aquele amor fugaz, né? Prazeroso, muito prazeroso, mas fugaz, breve, né? E o Charles Louis Philippe, ele tem a lírica dele é constantemente assim. Tem um texto que ele fala, que é o Bubu de Montparnasse, que é uma análise de um jovem estudante e um cafetão, que ambos são apaixonados por uma prostituta. A paixão desse estudante é uma paixão pura, que busque um significado dialógico. O Lukács, nesse texto, ele vai estar falando bastante de Sócrates, a busca pelo diálogo. O Sócrates se apaixona pelos seus discípulos, os seus discípulos se apaixonam por Sócrates, mas Sócrates os abandona, e levando a isso toda uma questão melancólica. Sócrates sente uma melancolia porque ele está completo, mas ao mesmo tempo ele sente uma melancolia, uma nostalgia, um sentimento de nostalgia, e os seus estudantes também, seus discípulos também, uma grande melancolia. E essa melancolia, quando o ser desfruta da melancolia, depois de também desfrutar do amor puro, do amor que busque uma significação, que busque uma significação maiêutica, né? Parir uma significação, parir uma ideia que é significativa para a vida, né? Em sua repleta exterioridade. O Lukács fala que a riqueza, né, a questão da riqueza, ela está muito presente na ideia de amor puro, né, que a riqueza interior, que busca a interioridade, a interiorização. Mas também existe a pobreza exterior, e que é muito forte. Sempre tem um inimigo para atrapalhar. Sempre tem um inimigo para atrapalhar. E a lírica de Charles Louis Philippe é basicamente quase o tempo todo isso.
O amor do estudante com a prostituta passa sífilis ao estudante, e o estudante, ele fica apaixonado por uma pessoa que passou sífilis a ele. E ele sente esse amor puro. Né? A sífilis é quase que uma consequência. Mas ele fica apaixonado com a sua própria melancolia. E aí, só que ela prefere ficar com o cafetão. Claro que ela não tem tanta opção, né? Mas ela prefere ficar com quem o sustente, né? Que é o forte, entre aspas, né? O prazeroso, né? O que sustenta toda essa relação de amor. Mas ela ganha significado. E o estudante também ganha significado. Só que aí tem um texto, talvez seja o texto mais importante do Charles-Louis Philippe, que é Marie Donadieu. Marie Donadieu é um texto que passa entre alguns romances que ele escreve, um texto de 1904, e ele é um texto que vai trazer para nós toda uma análise de completude. A mulher, a Marie, ela se apaixona primeiramente por Rafael. Rafael, ele é o rico, burguês. Ela também, da alta classe, né? E os dois, eles se apaixonam. Só que o Rafael, o amor que ela tem pelo Rafael é apenas como se fosse um porto seguro. É um amor fugaz. É muito prazeroso, mas é um amor fugaz. E mais fugaz ainda quando chega Jean Bousset, que talvez, na minha interpretação, Jean Bousset é a representação clara do melancólico. Daquele indivíduo que ainda tenta buscar uma significação da vida, mas infelizmente sofre. Porque a busca por essa significação também é a questão, perpassa toda uma questão de sofrimento, de melancolia. Aí nós temos o quê? Nós temos o Charles-Louis Philippe trazendo o Jean Bousset. O Jean Bousset é pobre. Jean Bousset já tinha aparecido em um outro texto do Charles Philippe, que é um texto chamado O Pai Perdiz, na tradução francês para português. Le Père Perdu. Eu não sei falar francês, perdão, pessoal. E aí, nesse texto, ele é mais idílico, é um tom mais idílico, bucólico, né, exterior, né, o que leva em consideração a questão da exterioridade da vida, né, mas depois eu falo dele, porque o foco em si é Marie Donadieu. E o Jean Bousset, mas só complementando, Jean Bousset, ele em si, ele se constrói já antes como uma pessoa pobre, mas não somente aquela pobreza objetiva, mas uma pobreza que busca em si até mesmo uma própria significação em tamanha abstração que é a vida. E esse estranhamento à vida é uma pobreza que, de certo modo, chega a ser hedonista. Mas um hedonismo que até poderia dizer até um masoquismo, né? O sofrimento. Ele aceita Rafael, o amor de Rafael e Marie, mesmo ele amando loucamente Marie. Né? Ele ama loucamente Marie, só que ele aceita que ele perdeu. Ele é um fraco. Na visão de Charles-Louis Philippe, ele é um fraco. Ele é um fraco. A nostalgia, na visão de Lukács, é uma fraqueza.
é uma fraqueza. E a gente percebe toda essa fraqueza. Mas o ser humano é fraco. O ser humano é fraco. O ser humano, ele perde em tantas aventuras que são a vida, que constroem a vida, né? O ser humano, ele tem em si ele é envolto de uma profunda exteriorização da vida. Ele é envolto de uma pobreza exterior, com tamanha riqueza interior. A construção da sua subjetividade tem que passar primeiro por uma exterioridade. As relações sociais que Jean Musset passa ao longo dos romances de Charles-Louis Philippe é, em si, atravessada por uma pobreza, não só por ele ser membro de uma classe proletária, mas também por ele tentar buscar alguma, por menor que seja, a significação da sua vida. E aí ele encontra Marie, que seria em si o complemento de toda a sua significação. Ele se apaixona por Marie. Marie também aprende muito com ele. É uma relação dialógica. Ele entende o amor. Rafael entende a mulher. Por isso que ele é fugaz. É uma relação fugaz. A relação entre Jean e Marie é uma relação filosófica. É uma relação de aprendizado. Ambos aprendem. E quando Marie abandona Jean e Marie saem e depois se reencontram, é como se toda aquela significação da vida fosse deixada também como bônus, né? Acho que como presente, uma profunda melancolia, uma profunda solidão. Ele está completo em si. Ele está completo em si, ele está completo em uma grande, em certo modo, sua totalidade, mas ao mesmo tempo ele está profundamente melancólico. Porque quem encontra a completude, quem encontra o dualismo da vida, o amor puro, espiritual, essencial, e a nostalgia, o sofrimento, o amor e o sofrimento vai ser sempre solitário, vai ser sempre dual. E aí perde para o forte, dito forte, o banal, o profano, o amor profano, o amor mediano, que é o prazer, o prazeroso, né? O que é simplista, um amor simples, não um amor com significado. E aí, essa é a questão. O amor puro, ele vai sempre também estar sendo atravessado pela nostalgia, pela melancolia. A exteriorização da vida, né? Mas também uma interiorização do ser. Mas aí ele acaba vivendo a dualidade da vida. Tanto o sofrimento que ele ganha a sua totalidade, mas ela o abandona, é fugaz, né? Foge com o porto seguro dela, o Rafael, e aí encontra em si a sua completude, mas ele infelizmente se torna solitário. Da mesma forma que temos o Le Père Perdrix, que é o antes, né, a prévia do Marie Donadier, que é a história do Jean e de um velhinho que é demitido
e ele é obrigado a passar uma vida idílica, bucólica. E essa vida idílica, bucólica, ela, apesar de ser muito prazerosa, ela é exterior. Ela é quase que permeada pela grande abstração que é a nossa sociedade, o nosso meio. O velhinho, ele conhece o Jean, eles conversam no mesmo banco, ele fica amigo do Jean e os dois vão para a cidade grande. Eles passam um tempo na vida bucólica, depois eles vão para a cidade grande e ficam no pensionato. Jean perde o emprego, o Jean fica desempregado. E o velhinho, já bem bem acabado, né? Já tinha vivido tanto, a sua senhora já tinha morrido, ele vê que eu sou um fardo para ele. E ele se mata. Nós temos o suicídio. A vida bucólica, que deveria ser algo maravilhoso, quando chega a um certo ponto, nós percebemos a superficialidade que é a sociedade. Nós começamos a sentir o fardo da vida. Conhecemos tudo, mas parece que nós não conhecemos nada. E aí nós sofremos. E aí ocorre a profunda dor. Isso está cada vez mais presente. Está cada vez mais presente na sociedade em que conhecemos. Uma sociedade que busca em si não mais um significado para a vida, mas somente a sobrevivência, a sua própria sobrevivência, a sobrevida. Busca a sua sobrevida e não a sua vida. Viver não é mais um propósito. Agora é sobreviver. Sobreviver no meio, sobreviver na sociedade, sobreviver na natureza. Sobreviver a si mesmo. A sua totalidade se empobrece. O estranho, né? A alma que é tão abstrata, o sentido da vida que é tão abstrato, eu posso morrer, mas eu não vou buscar o sentido, eu não posso até mesmo conseguir o sentido da minha vida. A gente começa a empobrecer intrinsecamente. E esse é o maior problema. Porque extrinsecamente já somos pobres. Já somos pobres porque a alma exteriormente é pobre. E quando nós tentamos dar significado à alma com uma forma, nesse caso a forma poemística, né, a forma lírica, a forma idílica, épica, trágica, se nós encontrarmos construirmos a nossa riqueza, nós não sofremos. Só que, infelizmente, isso não é assim. O intrínseco torna-se pobre, banal, e o extrínseco mais banal ainda. A melancolia que nós hoje percebemos é uma espécie até mesmo de desvio do sistema. É o desvio do sistema. E nós somos melancólicos. Nós estamos cada vez mais entrando numa sociedade melancólica, numa sociedade que está cada vez mais pobre intrinsecamente. E quando está pobre intrinsecamente, ela está cada vez mais perdendo a sua essência. A pergunta que... Marcos, pode colocar a pergunta que eu fiz para vocês, seria: qual é a relação entre o amor e a nostalgia na concepção da forma artística? O amor e a nostalgia estão intrínsecos, né?
E aí ele vai falar da lírica, que é intrínseca, sentimental. Nós vamos falar do idílio, que é extrínseco. O idílio puro e a lírica pura. O idílio que é como se fosse um íntere entre o épico e a lírica. E aí é a construção de tentar chegar a um caminho que é atravessado pela exteriorização da vida. Aí, alguém gostaria de fazer alguma provocação, alguma indagação? Eu quero. Eu percebo que a cada dia em que a gente vai lendo as obras e adentrando em literaturas no plural, e a gente acorre, por exemplo, a questão não apenas da produção, da obra de arte em si, mas também de um contexto, né? E a gente está falando aqui de uma introdução a Lukács a partir do romantismo, a partir do estilo de vida romântico, a partir do que está escrito, o que foi escrito, que ele deitou os olhos e foi analisar. Então, se a gente observar, fica bem clara a questão da essência humana da escola, né? Acima de tudo, é um viver, é um experienciar que se transforma em texto. Isso para além da estilística, ou mesmo essa forma de escrever, de conceber o texto, ou do próprio estilo romântico, por exemplo, que você apresentou hoje. Na literatura inglesa é muito comum, é o spleen. O spleen é essa melancolia, não é nem uma vontade de morrer, é uma vontade de não viver, de não aproveitar a vida, que toma de conta, por exemplo, do velhinho que você colocou aí, né, desse texto que se viu de exemplo. Você encontra, então, esse estilo romântico em vários autores, e alguns, especificamente, o Lukács utilizou. Mas você pode ver isso, por exemplo, num texto do Oscar Wilde, o Rouxinol e a Rosa. Você vai encontrar esse dilema entre ser romântico, agir de maneira romântica, ou ser pragmático. Uma moça lá escolheu o cafetão porque vai pagar as contas dela, acabou. Então, essa ideia que você está apresentando, e muito propriamente, já no final, a gente consegue perceber uma transição do pensamento do Lukács já, e na verdade ele funciona aí como arauto, dizendo, olha, é assim, é dessa maneira, as coisas são assim e precisam ser de outra forma. Então ele vai e coloca esses exemplos, né? Para encerrar, o que você também apresentou combina com uma compreensão, por exemplo, de romantismo que nem todo mundo tem. Muita gente acha que o romantismo é pautado pelos heróis, pela luta dos jovens contra as coisas. Você encontra isso muito no Brasil, né, em romances como a Escrava Isaura. E a essência romântica não é isso. A essência romântica não é ser apaixonado por alguém, amar alguém e viver um amor. Não, a essência romântica é amar alguém e a outra pessoa não lhe querer. É sofrer com isso e sentir-se bem porque teve o privilégio de amar. Então, esse lance de gostar da situação ruim que está lhe acontecendo é o que a gente percebe, né, a partir dos textos que vamos trabalhando aqui. Então, é isso, Rafael. Você está tocando num assunto chamado spleen, e que é, na verdade, uma das primeiras denominações para a depressão que a gente tem hoje. Isso fica mais forte lá no decadentismo francês, no final do século XIX, né? Que é neorromântico. O Lukács acaba abordando isso também, tá bom? E você vai percebendo, é um estilo de vida, de escrita, mas que revelava um estilo de vida de uma sociedade que não servia mais
para o que estava acontecendo, que não servia mais como atitude de vida para o que estava acontecendo, que é esse olhar, não é isso? Em que ele já é pré-marxista, ou seja, a realidade é outra, ela passa a se impor, e por isso ele faz a crítica aos românticos nesse momento. É isso, viu? Acréscimo? Maravilha, Vicente. E aí, realmente isso. Então, eu gostaria até de fazer uma complementação em relação ao velhinho. Eu acredito que nós estamos vivendo nós somos o fardo de nós mesmos. Nós somos o fardo dos seres. A gente envelhece, nós trabalhamos, nós produzimos, não para nós mesmos, não para a construção da nossa essência, mas nós produzimos, ela já pode até mesmo passar para frente, né, para a terceira fase, né, que é a história, sociologia e psicologia das formas, a atualidade de jovem Lukács, que é essa questão da melancolia, da depressão. A depressão, ela, muito além do que propriamente a patologia, é um sinal da própria alienação humana. Da própria alienação que o sistema faz em relação à sociedade. Lukács, apesar de não ser marxista nessa época, eu não posso fazer uma análise que não seja apenas versada no texto, mas tem que fazer uma análise versada no contexto social, no contexto filosófico, no contexto histórico. Se eu não fizer isso, eu vou também estar sendo leviano com vocês, falar somente do texto. A sociedade já sofria nessa época. O sofrimento psíquico não é o mesmo de hoje, mas se assemelha bastante. Se assemelha bastante. Ele se banaliza, a sociedade ela se banaliza igual à forma contemporânea, que o Lukács vai fazer no fim do texto sobre Charles Louis Philippe. Ele vai falar que a forma ela está se banalizando tanto a chegar não apenas a uma significação da alma, mas assim uma significação dos estados de alma. E os estados de alma não é a alma completa. E aí a gente não tem significação. Uma vida sem significado. E quem busca essa significação vai sofrer. E nós somos os fardos de nós mesmos. Nós somos os fardos dos outros. Chegamos a uma certa idade, somos os fardos do sistema. E aí entramos no sofrimento. Nos estágios de sofrimento. E aí nós não andamos na mesma velocidade, nós não corremos na mesma velocidade que o sistema corre. O sistema obriga a gente a correr. Nós não corremos. E por nós não corremos a mesma velocidade que o sistema obriga a gente a correr, nós estamos sendo um fardo para o sistema. Nós estamos sendo um fardo para o sistema, nós caminhamos a uma triste melancolia. Mas não aquela melancolia antiga. Uma nova melancolia. Uma melancolia que tem um nome específico, que é a depressão. E a depressão, o sofrimento psíquico, a síndrome de burnout, que é o esgotamento, nós nos sentimos cansados cada vez mais, e tudo que nós queremos é que tudo isso acabe. O trabalho acaba sendo uma luta contra o tempo, uma luta para o tempo acabar. E quando o tempo acaba, a gente acha que está descansando e vai finalmente dormir, né, descansar. Na verdade, a gente só vai cochilar pouquíssimo tempo para voltar ao trabalho de novo. E isso vai ser um ciclo vicioso de acumulação, de concorrência interna. Sociedade, uma constante concorrência interna.
e aí o sofrimento chega. A nossa sociedade sofre muito mais e numa celeridade muito maior do que a sociedade há uns 20, 30, 40 anos. O sofrimento é maior. O sofrimento é maior. Nós somos aquele velhinho potencializados em 1000%. E nós tentamos buscar alguma coisa, mas nós sofremos. Nós não vamos conseguir correr nós não conseguimos correr com o sistema. E aí a gente tenta correr desse sistema. Só que esse sistema é massificante. E aí a gente tem que... a gente fica solitário. A gente fica solitário, a gente fica melancólico, a gente fica depressivo. E aí o sistema vendo aquilo, a gente tentando fugir do sistema a cada momento, porque a gente, não é porque a gente quer, é porque a gente não consegue. Não consegue. Não é uma busca por uma significação da vida. Na verdade, é a busca pela sobrevivência de nós mesmos, talvez de uma ligeira significação da vida, só que a gente não vai conseguir construir, porque a gente está sofrendo. Nós somos fardos do sistema. Aí, para o sistema querer que a gente volte a correr com eles, a gente faz o quê? A gente vai trazer paliativos de controle social. Os paliativos de controle social, Prozac, né? Positividade constante, seja positivo, pense feliz, excelência. Isso está em todas as instituições. Em todas as instituições. Na instituição escolar, está extremamente presente e é horrível. Né? Na instituição escolar é terrível porque nós temos uma tentativa de criar uma gigantesca ditadura da positividade em jovens que estão tentando construir, pelo menos, não somente aprender aquele conceito, mas pensar além desse conceito e aí sim buscar uma significação. A busca pela significação da vida e a superficialização, e a banalização dela já chega nas fases mais tenras e infantis da vida. Chega ao infans. E nós construímos e esse sistema acaba tentando construir uma vida superficial para a gente. Baseada em remédio, baseada em paliativo, baseada em uma ideologia positiva, progressista, de profundo progresso, mas um progresso apenas para a acumulação deles lá. Mas não progresso do ser, dos 99% da população. Porque nós regredimos. É um regresso célere do ser. Caminhamos cada vez mais a lugar nenhum. Estreitamos a nossa alma e a exteriorizamos cada vez mais, beirando a estados de alma. E esses estados de alma são estados que são dissociados, são arbitrários. Eles não conseguem construir uma concretude. O que a abstração que o sistema provoca em nós, em nosso cerne, em nossa essência, é maior do que a tentativa de busca por significação. E é isso que nós vemos aqui. É isso que nós vemos em Lukács. Esse texto, tem um texto antes dele, né? Que é sobre... Max, qual é o nome do texto? Esqueci o nome. É sobre o desenvolvimento do romance... sobre que a Judith Butler, ela fez a introdução e ela falou que
antes ela de ser escrita ao Minhas Formas, ser publicado, ela faz uma reflexão que existe em texto anterior, né, do Lukács. Mas, continuando. História do desenvolvimento do drama moderno. Mas, nesse texto, a Alma e as Formas, o primeiro livro publicado, que é a composição dos ensaios de Lukács, de alguns ensaios de Lukács, é um estudo da busca em meio a tanta abstração ativa, a busca por uma significação da vida. Essa pequena significação da vida. Essa pequena essa pequena significação da vida, essa ligeira forma da vida, ainda que a sociedade se banalize, porque existem seres que, apesar de solitários e constantemente, profundamente solitários, tentam buscar uma significação da vida. E existem seres assim ainda hoje, apesar de toda a abstração provocada pelo sistema, mas ainda existem seres, infelizmente, solitários. Nós sofremos na luta. Nós sofremos na construção da luta. Nós sofremos cada vez mais. Percebemos assim, a gente está caminhando no desenvolvimento, nós estamos caminhando na concretização da luta de classes, aí vai o sistema e banaliza cada vez mais a sociedade, vai o sistema e abstrai cada vez mais o ser de sua essência produtiva, e nós sofremos cada vez mais. Nós sofremos cada vez mais, e essa forma acaba se abstraindo. Mas ela ainda está lá. Porque a forma da vida é superior a qualquer sentimentalismo. As formas artísticas, não. Elas ainda estão presentes, bastante sentimentalismo, porque o ser humano é imperfeito. A busca pela significação desses poemas, a interpretação da vida, que gera em si a forma, a significação, porque o concreto, gente, o concreto não é nada mais, nada menos do que uma interpretação do abstrato. Mas essa interpretação do abstrato é o que tentamos buscar para a nossa vida. E aí é o que eu coloco. A partir do que fora estudado ao longo do minicurso, qual seria a maior contribuição de Georg Lukács em A Alma e as Formas para a compreensão da sociedade atual, tendo em vista o processo de exploração capitalista, o processo de alienação da essência produtiva, alienação perante a natureza, alienação perante a sociedade. É isso, eis a minha pergunta a vocês, eis a pergunta que a gente faz. E a gente encerra, né, essa aula dando essa leitura, colocando essa leitura complementar, que é um dos livros que foram lançados recentemente pela Boitempo, foi lançado dia 25 de agosto. Teve até uma live, foi lançado conjuntamente com o livro do Lukács, o último lançamento do Lukács da Biblioteca Lukács do Brasil, que é Goethe Seu Tempo. Né? E aí foi feita uma live, Goethe Seu Tempo e Estética da Resistência, professora Arlenice Almeida da Silva, e é um livro muito interessante que eu descobri recentemente, não deu tempo de eu comprá-lo para poder também apresentá-lo aqui, e ele vai trazer toda a ideia que o Lukács vai trazer na Alma e as Formas, vai trazer e até mesmo uma questão muito mais intrínseca em relação à resistência, a todo um complemento, né, de Lukács. É um autor, concluindo, é um autor difícil. Eu estava conversando um dia desses com um youtuber, um grande camarada chamado Zamiliano.
Zamiliano, que ele é lá eu acho que, não sei se ele é de Minas Gerais, e o Zamiliano, ele falou, eu falei assim, o que você acha de Georg Lukács? Ele disse assim, o Georg Lukács é o Lacan do marxismo. Ele fala, e meia dúzia entende. E é um pouco verdade isso aí, né? A gente tentou fazer com que mais de meia dúzia entendesse Georg Lukács. E com um dos livros que é sem dúvida, um dos mais difíceis, né? Tem um professor da UES, professor Emiliano Aquino, que ele diz o seguinte, que a dificuldade da alma e as formas, ela só é superada pela teoria do romance, que é, sem dúvida, um dos livros mais difíceis do Lukács, que ele vai estar trabalhando a questão do idealismo, da questão da epopeia, dos romances de cavalaria, toda essa questão. E aí eu vendo toda essa questão, essa análise, a compreensão da essência da vida. É o livro, no meu estudo, de todos que eu já li, o livro mais difícil que eu já li, e que eu acho que o professor Marcos concorda que é um dos livros mais difíceis também que ele já leu. Tem outros muito mais difíceis, mas esse livro é muito difícil, né? Aquela primeira aula lá de compreensão sobre Kierkegaard foi talvez a aula mais... aquele texto era complicadíssimo. O professor Luiz Távora fez uma explicação que, meu Deus do céu, deu para entender de uma forma clara, né? Em alto e bom som. Uma maravilha, foi uma maravilha. Esse minicurso foi uma maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado do minicurso. Nós vamos às perguntas, né? Vamos construir o diálogo aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da minha apresentação. Eu espero que não tenha ficado muito prolixo, né? Mas a vida em si também é prolixa. E é isso aí. A gente que tenta buscar um significado, uma concretude, uma síntese para a vida, mas a gente não consegue porque a vida é tão prolixa e abstrata que a gente tem que caminhar, às vezes, até junto com esses atos prolixos, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Okay. E aí abro para a pergunta aí de vocês, para os questionamentos. Rafael, eu coloquei aí uma resposta ao seu questionamento no chat. Vamos ver aqui a resposta do professor Vicente. Ele, Lukács, promove uma epifania por meio da indignação dos leitores com a própria passividade. Esperança. Pois é. Promove em si uma epifania, isso mesmo, Vicente. Você queria destrinchar melhor essa sua resposta? Por meio de um conhecimento da própria condição. O romantismo é muito revelador do ser humano, né? Então, à medida que você tem essas análises dele, de poemas, de romances em si, como o do Goethe, então o leitor ele se toca, ele percebe, né, o que é a personagem, o que ela viveu, e como isso também reflete em si, e como ele mesmo pode viver. Como a situação lá do velhinho do texto que você falou, do quanto nós nos tornamos um fardo de nós mesmos, como você falou. Então, o tempo, que não é muito teorizado em Lukács, é muito interessante. O tempo é uma categoria que não é aprofundada, ele vai mais para as ações. Então, não é o tempo em Lukács não é uma questão filosófica. O tempo realmente passa, envelhece, adoece e mata. E aí vem essa epifania. Aquele velhinho sou eu. Acabou. Aquela prostituta que optou pelo mais prático, pelo dinheiro que a alimenta e sustenta, você diz, sou eu na prática. Chega de sonho, chega de ideal. Tem gente morrendo, tem gente com fome nas fábricas, e assim vai.
é outra realidade, né? Uma bela introdução você fez aí. Ok. Opa, maravilha. Eu queria fazer aqui algumas considerações, Rafael, por favor. Primeiramente, parabenizar o Rafael aí pela belíssima apresentação. Queria também registrar aqui a presença do professor Biraci, né, que foi meu professor no mestrado, né, lá de Políticas Públicas e Sociedade. E até hoje eu não esqueço uma frase que ele falou, que nós devemos ser sempre homens intelectuais, né? E eu gostava muito da frase das aulas dele, porque eram muito divertidas, professor. Eu, além de aprender, eu ria bastante nas suas aulas, viu? Então, eu considero o professor Biraci um grande intelectual e um grande ser humano. De verdade, professor. Também registrar aqui a presença do professor Gustavo, que nos deu algumas luzes, né, orientações sobre essa apresentação, um texto extremamente difícil, e agradecer a presença, né, de todos aqui. Gente, veja só, em 1989 e 88, eu assisti uma palestra do Luiz Carlos Prestes, no auditório, né, do Direito. E uma frase dele me marcou profundamente. Ele disse o seguinte, que Marx deveria ser lido pelo povo. Que nós, né, da militância da esquerda, deveríamos levar Karl Marx para o povo. Porque o povo deveria ler Karl Marx. Parafraseando, né, as frases de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, eu tive o prazer, né, de assistir essa palestra dele, no auditório da Faculdade de Direito, lotado, vejam só, gente, de maioria de conservadores, de direitistas. A gente sentia, né, a tensão daquele auditório, na sua grande maioria, marcado por pessoas que eram críticos dele e a favor da recente ditadura que tinha se acabado. Parafraseando Luiz Carlos Prestes, eu digo o seguinte, que da mesma forma que devemos levar Karl Marx para o povo, ou fazer com que o povo leia Karl Marx, devemos levá-lo George Lukács. George Lukács, indiscutivelmente, é um clássico da sociologia, é um clássico da filosofia. Mas por que ele é um clássico da filosofia? Mas por que ele é um clássico da filosofia e da sociologia? Porque os escritos dele, hoje, ainda podem ser atualizados. Esse texto dele, de 1910, 1911, ainda serve para o dia de hoje. Ou seja, é um texto atemporal. É um texto artístico. Uma das características da arte é a sua universalidade, né, e a sua atemporalidade. Então, o que ele escreveu, George Lukács, naquele contexto da Alemanha, serve lá para o interior do Ceará, serve lá para o interior lá de São Paulo, serve para qualquer canto do mundo, em qualquer época do mundo. Né? Então, indiscutivelmente, George Lukács, para mim, é um clássico da sociologia, é um clássico da filosofia. E aí eu quero dizer mais algumas coisas sobre, rapidamente, né, porque a gente já está quase chegando no final do curso, do mini curso, é que nós fizemos uma leitura imanente do texto. Né? Ou seja, nós não recorremos a nenhum comentador. Eu e o Rafael ficamos aqui no nosso estúdio, no nosso escritório, né, estudando o George Lukács, entendendo, ou tentando entender, ou tentando interpretar
a partir do próprio texto, sem nenhuma utilização de um comentador, repetindo. Isso foi extremamente difícil. Né? Isso foi extremamente difícil. Então, realmente, fazer ciências sociais, fazer ciências humanas, fazer sociologia, filosofia nos dias de hoje é extremamente difícil. Por quê? Porque nós precisamos fazer esse exercício de hermenêutica, né? De atualização do texto filosófico e ver realmente como esse texto é importante para as nossas vidas. Né? Então, eu não vou acrescentar nada às interpretações do Rafael, que foram brilhantes. Não é? E eu fico muito feliz por isso, porque nós aqui estamos vendo o surgimento de um futuro grande intelectual que vai ser o Rafael. E eu espero que desse grupo, né, saia outros grandes intelectuais. Né? E que esse grupo ele possa servir realmente para que a gente entenda, né, a realidade que a gente está passando, né, e outra se desenvolver intelectualmente. Né? Então, eu vou passar minhas palavras aqui rapidamente, eu fiz umas breves considerações para o professor Vicente, porque o professor Vicente parece que vai fazer um sorteio, né, Vicente? Na verdade, o Rafael que tem aí esses nomes, né, a partir da lista, e aí é aleatório. Então, você tem a presença de 3 aulas, e aí a gente vai e escolhe 3 pessoas, tá bom? Então, a lista que o Vones colocou, ela já pode ser olhada também. Então, eu acho que tem uma sequência, uma numeração. É só escolher 3 pessoas dentro da numeração, nessa última aula. Ok. Então, assim... Ô, Marcos, Pois não. você me permitiria só um adendo? Pois não. É o Sérgio Feitosa falando. Rafael, brilhante explanação, parabéns. Não é bem uma pergunta, eu sei que devem estar cansados, mas é bem rapidinho. É porque enquanto o Rafael falava da questão da emoção dentro das relações sociais e políticas e econômicas, aí meu companheiro Vicente falou de epifania, eu tive aqui uma epifania. Quando lá no ensino médio, perguntam-me muito por que a minha graduação foi em História. Eu digo que não sei ao certo porque a vida me tangenciou, talvez. Eu tinha a inspiração de um professor, não sei se alguém aqui foi aluno dele, já falecido hoje, o Vianinha de História. Ele dizia que nos anos 60 trabalhava numa fábrica de tecidos e que uma funcionária sofreu um acidente. A agulha perfurou a mão dela e, como não tinham condições de tratar dela na fábrica, ele disse que chefe de produção, que era na época, desesperado, pegou o carro da empresa e foi com a funcionária para um pronto-socorro, para um hospital. E lá ficando o dia todo com ela. Chegando à fábrica, já todo sujo, cansado, fim de expediente, dizia o Viana que o patrão esperava por ele, desesperado e furioso, que mandasse alguém, não fosse ele mesmo, não. Porque isso era coisa que fizesse da próxima vez, aí o Vianinha disse que interrompeu e disse, não haverá próxima vez, eu me demito. Aí toda a sala de aula de adolescentes, entre os quais na época eu também, assustadíssimos com a narrativa dele, ele disse, pessoal, entendam uma coisa, no capitalismo trabalha-se com uma letra P, mas não é P de piedade, é P de produção. Aí foi a minha primeira experiência realmente com a teoria marxista. E ele dizia muito isso, Rafael, que a primeira coisa que o capitalismo, na visão dele, provocou foi a ruptura entre a emoção do artesão
que até então tinha prazer em produzir e se ver na coisa produzida, e o capitalismo quebra isso. Então, a alienação que o Lukács converte em reificação é isso, né? Você neutraliza a emoção do trabalhador que não consegue se enxergar no outro. Então, está minada a relação de classe entre os operários. E é isso. Desculpe aí, Marx, é só um adendo. Rafael, aplausos, enfim, foi um arraso. Arrasou, companheiro. Bom, o microfone está aberto aí. Quem quiser fazer algum comentário, né, antes do sorteio, fica à vontade, acrescentar alguma coisa, viu? Né? A gente está chegando ao final do minicurso, né? Provavelmente a gente vai fazer outros minicursos, né? E fica aberto aí. Alguém quiser fazer mais um comentário, se não quiser mais fazer nenhum comentário, a gente vai fazer o sorteio. O professor Gustavo quer fazer? O professor Gustavo vai fechar, professor Gustavo? Não entendi, Marquinhos. Você gostaria de fazer algum comentário sobre o final, sobre o livro, sobre a apresentação? Olha, um trabalho gigantesco. Faço as mesmas palavras do professor Sérgio, viu? Uma homenagem ao professor Antônio Gonçalo Viana, Vianinha, meu grande amigo, irmão da professora Neide, professor Luiz Carlos, família de professores, todos de esquerda. Exatamente, professor, foi na mosca. Vianinha, querido, uma vez passei na casa dele, estava doente, eu não sabia que ele estava lá dentro, se soubesse eu tinha dado o último adeus a ele. Grande homenagem, Sérgio, você fez agora. Professor, se lembra daquele poema que ele declamava de cor, do analfabeto que não sabia ler a carta e matou a esposa? Isso. Achando que era uma traição, não era? Um poema lindíssimo que o Vianinha declamava, ele se jogava no chão, sabe? Um analfabeto chegou em casa, pegou o rapaz dando um bilhete para a mulher dele à noite. Ele, no mato, viu aquele cara na porta, a mulher abriu a porta e recebeu o bilhete. Matou a mulher, um tempo de machismo, né? Matou a mulher. Quando chegou no delegado, disse: rapaz, mas lê o bilhete que eu quero ver o que aquele cara escreveu para minha mulher. A esposa dele dizendo que ele deixasse de aperrear ela, que ela era casada, amava o marido dela, respeitava o marido. Quer dizer, ele matou a mulher injustamente. Aí o Vianney termina mostrando o libelo de como é triste ser analfabeto no Brasil. Uma história agrária muito bonita do Vianney. E também declamava, Sérgio, o navio negreiro do Castro Alves. É verdade. É verdade, professor. Foi na mosca. É isso mesmo, né, Serginho? Marcos e Rafael, vocês pegaram 2 textos dificílimos para uma aula só e conseguiram traduzir, destrinchar muito desse texto, sabe? Estevam Jorge, espetacular, a melancolia, a nostalgia, trouxeram para o dia de hoje. Rafael, que experiência, né, Rafael? Que maravilha a sua aula. E do meu... Pois é, Bruno. Essa dupla que só não é dinâmica, porque não é da Disney, viu? Vocês são fantásticos, concordo. Nós precisamos traduzir no Cássio. Depois de mais velho, rejeitou esse livro. Olha, esse livro é um livro de juventude e tal, mas é um dos grandes livros que ele escreveu na vida. Tá? Parabéns para Marcos, Rafael, ao Vicente pela condução perfeita, viu? E encerrar aí com essa homenagem ao professor Viana. Bom, essa questão da declaração aí é o primeiro curso, o mini curso que a gente está fazendo, e a gente não sabe dizer quando é que vai receber, não. Mas espero que seja logo, né? Eu vou me comunicar com o pessoal lá da UBA e provavelmente vamos agilizar essa questão aí. Eu não sei responder porque é o primeiro curso que eu estou organizando, ok, Cristiano? Vou dar mais uma chance. Alguém gostaria de falar para a gente fazer o sorteio? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Marcos, eu só queria deixar aqui meu grande abraço para o professor Biraci, que eu já tive aula dele, que maravilha vê-lo aqui
nessa aula, que eu convidei. Grande abraço para ele, para a Juliane, esposa dele. Fico muito feliz de construir não somente uma relação professor-aluno, mas também uma relação de amizade. Tenho muito carinho para o professor Biraci, pela Juliane, grandes camaradas, né? E vamos lá, vai ser essa minha vida acadêmica ainda só está começando, vamos construir muitas coisas juntos, vai ser muito legal. Então, bora pro sorteio, né? Bora pro sorteio. Eu quero só dizer mais uma coisa aqui. Eu não tenho essa mania. Você quer falar? Então, professor Biraci, fala então. Não, a questão, de fato, além da bela exposição, os comentários do Marco, a participação, é que é imprescindível. A atualidade de Lukács. Eu hoje mesmo estava comentando, eu estava em Vitória, no tempo que eu ensinei lá na Universidade Federal do Espírito Santo, e na época pediram para eu participar de um debate que era sobre o filme Perfume de Mulher, Scent of Woman. Não sei se vocês chegaram a ver, com Al Pacino, ele faz o papel do cego, mas a questão de fundo, de pano de fundo, era a questão da consciência, porque ele diz cabalmente no filme: a consciência morreu. Ele, como militar, ligado à questão, né, da violência simbólica, etc. E tal. E aí, o Lukács, numa dessas horas, ele é imprescindível, porque, digamos assim, essa máquina do imperialismo, essa máquina fascista, né, digamos assim, esse que ascendeu ao poder com força dos militares dessa classe média reacionária, e um conjunto, inclusive, de pessoas ligadas às instituições públicas, como nós somos, acabam apoiando esse tipo de tirania, esse inútil que está aí no poder. Isso tudo nos faz ver que o Lukács está presente, né? A relação entre o claro e o escuro, a dialética, a relação. O Leandro Konder, o filósofo marxista carioca, eu lembro, algumas vezes que eu frequentei a casa dele, ele dizendo a bonomia e prestimosidade do Lukács, porque ele quase que pediu desculpa, dizendo assim: pô, eu estou fazendo a tradução de parte da sua obra, e o Lukács falou assim: pô, que bacana, um brasileiro traduzindo a obra, e tanto é que está, já, se não me engano, 80, um pouquinho antes de 80, o livro que ele faz sobre o Lukács, etc. E tal. Então, é importante. Agora, é uma pena que, infelizmente, o Lukács ele deixa a universidade e raramente nós vemos, né, pelo menos aqui do nosso lado, aqui no Ceará, alguém que tenha interesse em retomar essa discussão, uma discussão que é centenária já, que transcende, é claro, toda essa ideia de modernidade que ele já antecipa, e é importante, porque ele começa na Wert Freiheit weberiana e depois dá o salto qualitativo para o marxismo, a dialética, a luta de classe, e escreve aquela obra, né, o História e Consciência, que é marcante e definitiva para nós. Rafael, tu está de parabéns, porque você trouxe essa chama. Isso é que faz com que a universidade tenha vida. E os companheiros que estão aqui, as companheiras, percebem isso. A universidade ela é pública, é de todos nós, e nós devemos fazer esse exercício sim, que é legítimo, é legal, é gostoso, é prazeroso. Isso aí, todos estão de parabéns pelo debate. Obrigado, professor. A minha fala é de agradecimento aos professores que aqui estão. Imediatamente a gente pensou um encontro em que teríamos basicamente alunos das universidades, principalmente da UVA, e não, a gente viu que isso aqui virou um encontro de professores e alunos, professores com mestrado, professores com doutorado, então virou uma conversa de alto nível, e eu só tenho a agradecer por isso. Professor Sérgio Feitosa, obrigado pela parceria, estará com a gente nas próximas, e parabéns ao Marcos, né, por conduzir tão bem esse grupo. Obrigado aos meus alunos de teoria literária que estão aqui
também participando do evento. Obrigado. Só isso. Agora vamos fazer sorteio aí. Quem vai fazer o sorteio? Rafael. Pois é. Sorteado. Eu tinha pego aqui alguns nomes da primeira lista, da segunda lista e da terceira lista, que é a lista de hoje. Então, os sorteados, vou só olhar aqui de novo os nomes. Da primeira lista, o sorteado é Fernando Eliseu Gabiru. A segunda sorteada é Ana Clara Azevedo Matar. E a última sorteada, a terceira sorteada, é Maria Eduarda Albuquerque Xavier. Ok. Bom, então, isso tudo é novidade para mim, certo? Eu não sei como é que esse pessoal que foi conseguiu aí os livros, né? Foram sorteados, vão receber os livros. Isso tudo é novidade para mim, sabe? Essa coisa da frequência, essa coisa do sorteio. Marcos, enfim, diga. O sorteado aí, o Fernando quer dar uma palavrinha. Opa, vai. Diga, Fernando. Fernando Eliseu. Opa, eu apertei a mãozinha sem querer, desculpa aí, pessoal. Mas aproveitar e dizer parabéns. O evento foi muito bom, bem acessível para pessoas que não têm um contato com a obra e tem mesmo assim texto no Lukács. E sobre o podcast sobre o Lukács, já escutei com o Rafael, é muito bom, recomendo. Então fica isso, parabéns pela realização do evento, foi muito bom. E obrigado pelo brinde aí. Olha aí, que bom, que maravilha. Gente, é o seguinte, para finalizar, não sei se o professor Vicente quer finalizar, mas eu peço sempre o pessoal colocar aí a imagem para a gente se conhecer um pouco. Aí o Vicente finaliza, viu, Vicente, por favor. Tá bom. Então, quem puder abrir a câmera para a gente... quem puder abrir a câmera, né? Ficar à vontade. Esse último tchauzinho aí, professor Rogério, muito obrigado. Muito boa. Eliseu. Sandra Ortani. Obrigado, Sandra. Aí. Obrigado a todos e até o próximo evento, e haverá. Com certeza, viu, gente? Obrigado pela oportunidade e a gente vai mandar para vocês, né, um e-mail pedindo para vocês avaliarem o evento, viu? Eu agradeço demais, né, a presença de todos. Foi uma experiência incrível, gente. Vocês não imaginam... Obrigado, Isa, Cleitinho. Vocês não imaginam o prazer que a gente tem em discutir Lukács presencialmente. Eu, dentro aqui desse estúdio, discutindo Lukács com o Rafael, lendo Lukács com o Rafael. Gente, é uma experiência incrível. E aí, para aumentar mais esse prazer, vem esse compartilhamento aí virtual. Viu? Fiquei assim, super feliz com a presença do professor Guiraci, prazer em revê-lo, viu, professor? Né? Achava demais as suas aulas, divertidíssimas, eu ria demais, viu? Gostava demais das suas aulas. Né? E a presença aí do professor Luiz Távora, né, que foi meu orientador do doutorado, né? E a gente vai bolar aí outros cursos aí, viu? Gente, boa noite para vocês. Marcos, só um instante, a Isa quer falar aí rapidinho. Vai lá, Isa. Primeiramente, boa noite, obrigada, né? Obrigada a todos os organizadores do curso, foi maravilhoso. E assim, eu queria dar uma sugestão, porque como a gente formou um grupo tão harmônico, né, para esse grupo, se haveria possibilidade, quando lançar outros grupos, outros trabalhos, vocês também mandarem para as pessoas que se inscreveram para esse curso, né, pelos e-mails, para a gente não perder, porque às vezes acaba que pelo Facebook, pelo Instagram, às vezes a gente acaba sobrepondo por conta das informações e às vezes pode acabar perdendo. Então, se possível, enviar também pelo e-mail que foi cadastrado para esse curso. Ok, Isa. A gente vai ver aí, né, como é que a gente vai resolver isso. Né? Eu também quero registrar aqui a presença da Silvana Mansano, viu?
foi a minha aluna lá no estágio pós-doutoral lá em Marília, né, na Unesp, né? Ela fez a tese dela de mestrado, a dissertação de mestrado, se não me engano, fez o doutorado em crítica literária, sabe muito, viu? Né? Espero que um dia ela possa contribuir, né, Silvana, com as interpretações também. Você sabe muito de sociologia da literatura, viu? Bom, então, gente, esse é o cantinho da estética marxista, esse é o cantinho da crítica literária marxista, certo? A gente vai manter esse diálogo, né, com vocês e, parafraseando, né, o Cavaleiro da Esperança, que o povo leia Lukács, que o povo leia Karl Marx, tá bom? Então, obrigado a todos aí, gente, na presença, viu? Até a Obrigado, próxima, pessoal. próximo evento. Valeu. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Maravilha. Obrigado, professor.